A igreja pode sentar-se. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Leremos hoje o versículo 6, do versículo 4 ao versículo 9. Do 4 ao 9 versículo do capítulo 6. Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Ao 4 ao 9. E nessa manhã eu quero formular uma pergunta para esse texto e quero encontrar respostas. E a pergunta que eu formulo esse texto é: como transmitir nossa fé aos nossos filhos? Como transmitir a nossa fé aos nossos filhos? Deuteronômio capítulo 6, os versículos de 4 a 9, assim nos diz a palavra do Senhor. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Assim nos diz a palavra de Deus. Como podemos transmitir a nossa fé aos nossos filhos? Semeando e colhendo. Esse é o tema que nós temos para este ano. É o tempo em que nós somos chamados a semear. Semear o quê? Semear a palavra de Deus. Semear o quê? Semear os princípios e valores da palavra de Deus. Semear, transmitir, oferecer, colocar, inculcar a palavra de Deus. E não há ambiente mais importante de fazê-lo do que dentro de casa. A nossa maior responsabilidade de semear a palavra de Deus é dentro de casa. É dentro de casa. Se eu falhar na minha missão como pai ou como mãe, de semear a palavra de Deus dentro de casa, eu posso fazê-lo fora. Posso fazê-lo ao vizinho, posso como pastor, posso como missionário, como evangelista, como presbítero, como diácono, como líder da igreja, como mãe. Eu posso fazer isso em outros lugares, mas se eu falhar em fazer essa semeadura dentro de casa, eu estou cometendo um grande erro diante de Deus. E é isto que eu queria falar com vocês nessa manhã. Porque semeando e colhendo tem a ver com evangelização e discipulado. E isso começa com os nossos filhos. Isso começa dentro de casa. Meu irmão, minha irmã, se é uma pergunta que sempre incomodou as famílias de qualquer época, é essa pergunta: como eu posso, como mãe, como eu posso, como pai, transmitir a minha fé aos meus filhos? Essa é uma boa pergunta, é uma grande pergunta que exige uma bela resposta. E sem dúvida essa pergunta é significativamente importante. E aí tem uma estatística, segundo os dados do Instituto de Pesquisas de Religião Pública, isso nos Estados Unidos, diz assim: dos jovens que se declararam não membros de qualquer denominação cristã nos Estados Unidos, olha só, 87 deles nasceram em lares cristãos. Veja que coisa interessante. Jovens que se declararam não pertencentes a uma igreja, 87% deles nasceram em um lar cristão. Isso nos Estados Unidos. É impressionante, o que demonstra que cada vez menos os pais têm tido o privilégio de verem seus filhos seguindo a fé cristã. Isso é algo absurdo. E para nós, esse é o nosso grande desafio.
É o grande desafio de transmitir aquilo que nós recebemos, de transmitir os valores, transmitir os princípios, transmitir o que nós recebemos dos nossos pais com grande esforço da parte deles, devemos transmiti-los aos nossos filhos. Essa é a nossa responsabilidade. Mas implica também em uma enorme responsabilidade sobre a vida dos pais, que inegavelmente tem a maior parcela de responsabilidade na formação das crianças. A igreja tem o seu papel fundamental. A igreja cumpre o seu papel no que estamos fazendo hoje. A escola bíblica dominical. Nossas crianças estão conosco, a igreja cumpre, mas os pais têm maior responsabilidade. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, baseado no texto de Deuteronômio 6. Esse texto fala do momento em que Moisés está novamente ensinando o povo e fazendo lembrar ao povo toda a lei de Deus. Ele está sabendo que ele não vai adentrar a terra prometida, ele está então se preparando e preparando o povo para entrar na terra prometida, e ele está fazendo repetição das leis, e nesse capítulo ele fala especialmente aos pais, sobre essa grande tarefa, esse enorme desafio de ensinar, de inculcar, de trazer aos filhos aquilo que eles aprenderam da parte de Deus. Em primeiro lugar, como eu posso transmitir a fé ao meu filho, à minha filha? Em primeiro lugar, isso exige dos pais obediência. Para que eu possa transmitir a fé ao coração do meu filho, implica necessariamente em uma obediência minha como pai, sua como mãe, a Deus. Veja o versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. A tarefa de inculcar, de conduzir os nossos filhos nos caminhos do Senhor, não deve ser visto, meu irmão, minha irmã, como uma tarefa apenas vista como pai, como mera conveniência, mas sobretudo como um firme e um grande mandamento. É uma ordenança, portanto é um dever nosso como pai, de inculcar, de ensinar, de transmitir aos nossos filhos. Veja que os verbos estão no imperativo. Inculcarás e falarás, olha lá, os dois verbos. Está no imperativo, é uma ordem, é uma ordenança, portanto é um mandamento. Eles não deixam dúvida, Deus definitivamente ordena que ensinemos a sua palavra aos nossos filhos. A razão para tal é que Deus vê cada indivíduo crente não como um ser isolado, mas como parte de um povo, como parte de uma família. Isso é fundamental. Deus está olhando os seus filhos, olhando a seu neto, olhando você como parte de um grande povo que Ele está construindo, como uma grande família. Nós somos família de famílias, é o povo de Deus, e neste meio, no meio do povo de Deus, o que arbitra é a nossa fé em Cristo Jesus, e a certeza de que o poder do Espírito Santo permeia as nossas vidas. O que expressa, o que define nossa vida como povo de Deus é isto, é a nossa unidade em Cristo, e o poder do Espírito Santo que nos habilita, que nos qualifica, que nos dá os recursos para que vivamos essa fé a nós e aos nossos filhos. Então o seu filho, ele não é parte isolada, ele não é a parte sozinha, ele é chamado a participar dessa grande família do povo de Deus, em Cristo Jesus. E isso, meus irmãos, é o que nos une a todos e em toda a história humana. Veja que nós, quando fazemos o batismo infantil, e hoje vamos praticar novamente o sacramento, não é? Rafael e Ariane. O que nós estamos fazendo com o batismo, nós estamos apresentando os nossos filhos diante de Deus, e através do sacramento do batismo, perante a igreja, em culto público, os pais estão assumindo compromissos
com seu filho, a igreja assume compromissos com essa criança, os ministros assumem compromissos com a família diante do povo de Deus e diante de Deus, ou seja, há uma corresponsabilidade, uma mutualidade de responsabilidade para com esta criança. Os pais assumem maior responsabilidade, a igreja assume compromisso, o ministro assume compromisso, ou seja, essa criança, ela adentra o povo de Deus através do batismo, nesta santa aliança em que todo o povo de Deus é corresponsável. Daí a importância de nós, como pais, ensiná-las, inculcar, encaminhar. Por isso que a Bíblia, em muitas passagens, que orienta que o Evangelho seja transmitido às gerações seguintes, a fim de que elas conheçam o Deus verdadeiro. Os pais devem estar conscientes, em primeiro lugar, que se eles negam a realizar essa tarefa, por qualquer motivo que seja, eles estão, meus irmãos, desobedecendo a uma clara ordenança bíblica, que não é de maneira alguma menos importante do que esta: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Veja que amar e obedecer são sinônimos na Bíblia. Como que eu revelo o meu amor a Deus? Obedecendo a Deus. É o que nós exigimos dos nossos filhos. E, portanto, o primeiro valor, o modo pelo qual eu devo transmitir a fé aos meus filhos, eu, como pai, obedecendo a Deus, especialmente nesta orientação e nesse dever, nesse mandamento de ensinar aos meus filhos. A obediência dos pais ao Senhor fará toda a diferença na vida de seus filhos. Em segundo lugar, para que eu possa ensinar, educar o meu filho à fé cristã, exige dos pais fé piedosa e pessoal. Fé piedosa e pessoal. Veja lá o versículo 5 comigo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Embora isso seja um mandamento, ele não deve ser tomado apenas como um ato legalista. Eu não posso me desincumbir dessa tarefa apenas porque é uma ordenança e eu tenho que fazê-la. Mas, sobretudo, eu tenho que qualificar a minha tarefa. Eu tenho que trazer, é desejável que a minha alma, que o meu coração, que a minha mente toda esteja tomado de temor a esse Deus, de amor a esse Deus. Porque senão, meu irmão, é hipocrisia. E os nossos filhos rejeitam a hipocrisia dos pais, não é verdade? Se há uma coisa que nossos filhos rejeitam, é uma ordem que não vem corroborada de uma prática. Eles logo percebem que isso é piada, isso é conversa fiada. Então, o modo pelo qual eu vou educar meu filho, vou transmitir a fé ao meu filho, eu mesmo tendo uma relação de pessoalidade, de obediência e de temor a Deus. Assim como em toda a lei de Deus, este preceito deve ser obedecido sob a força de um pressuposto fundamental: os pais devem amar ao Senhor. Esse é um princípio básico. Este é um poderoso remédio contra o mero cumprimento de um rito, de maneira fria e irrelevante. Aliás, toda obediência à lei de Deus se baseia naquele pacto que já mencionamos. Deus diz: eu sou o Senhor que te libertei da escravidão, por isso me obedeçam. A resposta ao Senhor pela nossa salvação em Cristo deve ser uma obediência grata e amorosa, e não um legalismo farisaico. Deus não se agrada de coisas que saem daqui para lá. O coração que agrada a Deus é um coração humilde, prostrado, reverente, que adora em espírito e em verdade ao Senhor. Você sabe disso. Deus não aceita
religiosidade, expressões religiosas que não vêm de dentro, não vêm do coração e da alma apegada a Deus. Além disso, meu irmão, esse amor deve ser de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Ou seja, há de se ter um desejo profundo. E os nossos filhos precisam ver isso em nós. O nosso exemplo fala mais do que as nossas palavras para os nossos filhos. Aquilo que nós praticamos, aquilo que nós exercemos, aquilo que nós executamos diante dos seus olhos, diante deles, com eles, para eles, fala muito mais do que as nossas palavras. É a nossa atitude, é o nosso comportamento, é o nosso jeito de ser para Deus. É isso que vai dar expressividade na vida de nossos filhos. Essas 3 últimas palavras, muito provavelmente, não significam 3 sentidos distintos, mas implicam na mesma ideia, que seja inteireza, integralidade, totalmente, plenamente. Amar a Deus com com o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, tem a ver com tudo que eu sou, eu estou servindo e amando ao meu Deus. E esse filho precisa ver isso em nós. A nossa devoção é integral e permanente, e durável, e constante. Por isso, o trecho repete várias vezes a palavra todo. Pode ver lá, todo o coração, toda a alma e toda a força. Os pais devem amar ao Senhor e a sua lei com tudo o que eles são, não somente em alguns momentos. Nossos filhos, mesmo os menores, não se deixam enganar por nossa performance, pelo nosso desempenho. Eles veem aquilo que de fato é real, é concreto, é verdadeiro, é genuíno em nós. A intimidade nos exige essa postura. Pais que amam ao Senhor fazem profunda diferença na espiritualidade de seus filhos. Isto, meu irmão, a gente vê na história familiar, na história de vida. A gente percebe o quanto a nossa fé e a nossa relação de pessoalidade como pai, como mãe, diante de Deus, interfere na vida dos filhos. E se a realidade vivida dentro e fora de casa são distintas, eles certamente reconhecerão a incoerência hipócrita. Isso nos conduz imediatamente ao terceiro e último ponto. Exige dos pais persistência. Se o primeiro mandamento é que exige de nós obediência, que o segundo exige de nós um apego, uma experiência pessoal com Deus, em terceiro lugar, exige de nós pais persistência, perseverança. Veja que os versículos de 6 a 9, ele fala exatamente disso. Olha lá. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, olha só, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Pelo fato de ser fruto de um genuíno amor, que domina os pais por completo, o ensino bíblico brota em todos os momentos, dentro e fora de casa, em todos os momentos. É um estilo de vida. Formar espiritualmente aos nossos filhos decorre de uma vida vivenciada a partir de Deus. Os nossos filhos vão receber de nós aquilo que nós estamos recebendo do próprio Deus. É um estilo de vida. Ou seja, essa responsabilidade implica nesse cuidado, nesse zelo, de você como pai, de você como mãe, de olhar para o seu filho e saber que ele está crescendo, ela está crescendo, e logo, logo vai sair de casa, e isso passa mais rápido do que você imagina, e você tem uma grande responsabilidade, transmitir o legado, a fé ao coração dos seus filhos. Isto, meus irmãos, não tem preço. Nós podemos dar boas escolas, e devemos dar. Nós podemos dar bons brinquedos, e devemos dar. Roupas boas, e devemos dar.
Nós devemos dar muitas coisas aos nossos filhos, quando delas podemos oferecer, mas nós nunca podemos transigir com esse mandamento de transmitir a nossa fé aos nossos filhos. Isto é a nossa maior responsabilidade diante de Deus. O ensino não se restringe apenas ao momento oficial de culto familiar ou na igreja, embora esses sejam absolutamente indispensáveis, mas faz parte da vida em família, como uma rotina em que a palavra de Deus é o centro da vida. Conversar sobre as Escrituras não deve ser um assunto estranho ao ambiente familiar. Na verdade, as exortações, aconselhamentos, críticas ou simples comentários baseados na Escritura fluem de maneira natural em qualquer circunstância da família. A Bíblia é o centro, porque ela está no coração da família, ela está no coração do pai, ela está no coração do filho. Então a Bíblia está permeando todas as ações familiares. Isto é o desejável. É ela que arbitra, é ela que ajusta, é ela que ensina, é ela que corrige, é ela que dá elementos e recursos para que eu possa exercer melhor a minha maternidade e paternidade. É a palavra de Deus. Não é a escola do meu filho. Com todo respeito aos psicólogos, não são eles que têm a última palavra. A última palavra é a palavra de Deus, meus irmãos. Não é a palavra da avó, não é a palavra do vô, é a palavra de Deus. Não é o desejo do filho, não é o desejo da filha, não é o desejo do neto, é a palavra de Deus. Nós precisamos viver de modo muito estreito com a palavra de Deus dentro de casa. E aqui tem uma coisa interessante, a palavra traduzida por inculcar, tu as inculcarás, essa palavra inculcar, no hebraico significa afiar. Afiar. Assim, o ato de ensinar uma criança exige a mesma persistência de alguém que repetidas vezes amola, afia uma lâmina sobre uma pedra. Essa é a ideia. Eu não me canso de afiar a palavra na mente do meu filho. Eu não me canso de incutir, de fazer adentrar, de vários modos, de diferentes jeitos, de fazer a palavra de Deus entrar na cuca, na mente, no coração, na alma do meu filho. Essa é a minha tarefa. Moisés orienta a nação de Israel em todo momento, é um momento oportuno para falar da palavra de Deus. Assentando e andando pela noite, pela manhã, ela é também visível em todo o lugar. Isto mostra que os nossos filhos, não somente que o que cremos possui grande importância, mas também dá a eles a chance de ver que os dilemas da vida real podem e devem ser discutidos à luz das Escrituras, sem medo e sem constrangimento. Eu louvo a Deus porque aqui nós temos diversos adolescentes. E uma coisa que eu tenho percebido aqui na vida dos nossos adolescentes é que eles lidam de modo muito tranquilo com alguns temas bem difíceis para eles, na idade deles, dentro de casa. É muito bom ver como vem as respostas dos adolescentes a problemas, a desafios agudos da vida deles. E a gente percebe que os pais estão atentos. Eles estão juntos, eles estão acompanhando. Isso nos dá uma alegria profunda de saber que os meninos estão sendo acolhidos, amados, envolvidos pela palavra de Deus dentro de casa. O objetivo de todas essas exigências é que os nossos filhos também amem ao Senhor. Que eles venham a amar ao Senhor com todo o coração, com toda a alma e com toda a força, a fim de que eles sejam obedientes em ensinar com persistência, com perseverança às próximas gerações o caminho do Senhor. A igreja tem essa responsabilidade de fazer lembrar aos pais, de ensinar os seus filhos, que por sua vez vão ensinar os seus filhos, que por sua... Esse é o processo. Essa tarefa familiar é fundamental
para a glória de Deus e a bênção de Deus dentro de casa. Semeando e colhendo dentro de casa. Esse é meu desafio para você nesta manhã. E eu quero encerrar dando testemunho que eu tenho recebido aqui no meu WhatsApp, vários vídeos de pais, de mães, com situações domésticas. E eu me alegro profundamente que eles gravam esses vídeos com os filhos, não compartilham aí nas mídias sociais, mas eles mandam para mim. De ver os filhos fazendo oração, crianças nas suas tarefas diárias, cantando louvores que aprenderam aqui na igreja. E é maravilhoso ver isso, meus irmãos. Essa ambiência familiar que reflete esse desejo de adorar a Deus nas circunstâncias da vida. Eu louvo a Deus por isso, que Deus continue abençoando a sua vida na formação dos seus filhos. Louvado seja Deus nessa manhã. E como